Quanto falta para termos na escola pública a qualidade ou a expectativa de qualidade que a sociedade tem em termos de educação pública? 4 vezes o orçamento? 4 vezes daria R$1.000, aproximadamente a média do que se gasta na escola privada, particular. O que dá exatamente os 500 bilhões, 10% do PIB. 10% do PIB é uma bandeira nacional da educação, 10%. É levar a educação pública a um patamar médio, baixo da educação privada, em termos de recursos financeiros, só isso. E vejam que, quando se discute as carências e as fragilidades da educação, de forma geral, na mídia, e se discute sempre com o ar de crítica, porque é público, e sendo público é ruim, quando se discute isso, não se discute, por outro lado, a necessidade, ou de onde sairiam os recursos para realmente complementar a falta de recursos que tem na escola pública, para elevá-la a um patamar suficiente para garantir a produtividade do trabalho, quem sabe, se pensar só no trabalho, garantir a produtividade, o aumento de produtividade do trabalho daqui a 10 anos, não se discute o financiamento. Por outro lado, se discute a redução desse financiamento. Ou seja, ao mesmo tempo que se diz que a escola pública tem qualidade ainda insuficiente, se diz que se paga tributos demais. Alguma coisa não fecha. É como se uma coisa tivesse relação com a outra. E as relações são, me parece, inversamente proporcionais. Enquanto isso, o Estado, que a gente vai construindo, que é o caráter associativo, contratual, enfim, ele pode atender esses dois modelos que a gente falou rapidamente no início, ou ele é residual, ou ele é institucional, ou de bem-estar social. O residual é aquele que atribui ao mercado o provimento de bem-estar, e o institucional, por conceito, é aquele que o Estado, cabe ao Estado o provimento do bem-estar, e o mercado atenderia de forma residual. Esse é o grande espaço de disputa que a gente tem em termos de Congresso Nacional hoje, poder econômico versus sociedade, e que basicamente se materializa no sistema fiscal, na forma como se arrecada os tributos e na forma como se gastam os recursos. Espinha dorsal. Se o Estado fosse um corpo humano, o esqueleto é o sistema fiscal. Por isso, a opção do Instituto de Justiça Fiscal trabalhar em cima da temática do sistema fiscal. Ele é estruturante. Se a gente não der centralidade a esse tema, junto aos movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos de camponeses, não colocar o tema do sistema fiscal como central, nenhum outro tema será viável. Esse é o tema que deveria, de alguma forma, dirigir as atenções dos movimentos de forma geral. Sistema fiscal, e aí envolvendo todo o sistema fiscal, e aí inclusive envolvendo a questão da dívida, a questão da opção pelo sistema da dívida, ao invés da opção pela tributação dos ricos, por exemplo. E aí, entrando um pouquinho, falando rapidamente sobre a questão da carga tributária, a nossa carga tributária é somente uma medida matemática, que divide a arrecadação total por PIB, e é em cima deste número, que em 2013 era de 36%, 35%, isso foi corrigido, agora tem uma nova forma de cálculo que reconsidera alguns outros valores, mas de qualquer forma não muda muito, vai de 34% a 36% a carga tributária, ou seja, aproximadamente 1/5 do PIB que é transformada em bem público. 1/5 do PIB que seria, em tese, transformada em bens públicos. Essa é a opção adotada pelo Brasil. É esta carga tributária de 35%, 36% do PIB que, de forma, às vezes, um pouco falaciosa, se compara com outros países e dizem que a nossa carga tributária é muito alta. É esse número, 35% do PIB. Sem levar em consideração o tamanho do PIB, sem levar em consideração o PIB per capita, sem levar em consideração o tamanho da população. Simplesmente um número comparado com outros números. E sem levar em consideração opções de modelos de Estado que cada país resolve ter, que cada sociedade resolve ter. Se compara essa mesma carga tributária com outros países, por exemplo, que já não têm mais previdência social, ou que já não têm atendimento universal de saúde, ou que não têm atendimento universal de educação. Se compara simplesmente os números para mostrar, veja como é alto. E quando a gente compara mesmo com aqueles que são considerados altos, a gente vê que o Brasil não se situa no topo.
O Brasil tem uma carga tributária média dentre os países da OCDE. A média da OCDE é 35%, 36%, e o Brasil também aproximadamente 35%, 36%. E vejo que tem países no topo dessa lista que aceitam, que as sociedades aceitam transferir para o governo, para o Estado, quase 50% do seu PIB. Quase 50% de tudo o que eles produzem, eles colocam nas mãos do Estado para transformar em bens públicos.